Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se para você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aí a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos, copie o link do vídeo aqui, compartilhe em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook e diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal. Lembrando que é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição e, é claro, a tua participação aqui no canal Vasco Connection, beleza? Gente, tem muita gente assistindo os vídeos aqui, esquecendo de se inscrever. É normal, é de graça. Aqui embaixo, reforçando aqui, tem um botão vermelho escrito inscreva-se, canto esquerdo, do seu telefone, celular, computador, clica uma vez só, tá escrito, ponto, é de graça. Deixa o like também no vídeo, é de graça, vamos bater recorde de likes nesse vídeo. Ontem passamos no vídeo da manhã de 1.100 likes, vamos chegar pelo menos a 1.500 likes no vídeo desse Domingão de Deus. Então chega chegando, deixando like e compartilha também o vídeo, beleza? Olha aqui, antes de falar do Vasco, chegou o dia da My Event valendo 12 mil reais. É hoje. Eduardo, estou com dúvidas sobre a My Event. Aponta a câmera do teu celular para esse QR Code que está passando na tela e fale com a Sam através do Instagram da Delta, beleza? Então, você vai estar participando da My Event hoje valendo 12 mil reais, apenas apontando a câmera do teu celular, tirando as dúvidas com a Sam através do Instagram da Delta, muito prático, fácil e rápido, beleza? E também, apontando a câmera do teu celular para esse QR Code, você vai estar participando das Ligas Deltas, entre elas a Liga dos Boleiros Delta, junto ao canal Vasco Connection, tá certo? Então, aponte a câmera do teu celular para esse QR Code que está passando na tela e participe das ligas. Na Delta você ganha dinheiro e dinheiro de verdade. Beleza, galera? Lembrando aqui, jogos para maiores de 18 anos e aposte com responsabilidade, beleza? Bom, gente, vamos falar de Vasco agora, porque hoje o vídeo vai ficar um pouco mais longo, obviamente, porque temos muitos assuntos importantes. E eu vou fazer algumas perguntas para você, torcedor vascaíno, e principalmente, porque ontem se levantaram alguns flamenguistas aqui. Eu quero entender qual o medo do Flamengo e dos flamenguistas, o Vasco que está passando por maus bocados, do Vasco se reerguer. Mas que medo é esse? Mas que medo é? Gente, na boa, vamos defender a nossa instituição nessa? Qual o medo deles? A Crefisa não é dona do Palmeiras, não. A Crefisa é patrocinadora do Palmeiras. Ah, não, porque existe o conflito de interesses, porque a Leila Pereira é presidente do Palmeiras. Primeiro, não é a Leila que está comprando o Vasco. É o enteado dela, filho do Zé Lamáquia. Tá certo? Então isso já é um ponto importante. Tá aqui. O Marcos, né? Marcos Lamáquia. É filho do Zé Lamáquia. Não tem nada a ver com a Leila Pereira. É enteado dela, beleza? Ah, não, Eduardo, mas existe sim, porque, né, convive ali na mesma família, existe o conflito de... Sabe o que é conflito de interesse? Vocês sabem o que é conflito de interesse? É a Betano que estampa na camisa do Flamengo o patrocínio, né, estampado na camisa do Flamengo, e dona do Campeonato Brasileiro. E aí? Isso não é conflito de interesses? Não existe conflito de interesses? A dona do Campeonato Brasileiro patrocina, né, é dona do maior patrocínio da história do Flamengo. Isso não é conflito de interesses, não? Pô, gente, eles deveriam ter vergonha. Olha só, vocês deveriam ter vergonha em falar de Vasco e falar que o Vasco, principalmente o Pedrinho, com a movimentação da SAF, está fazendo algo de errado. Deveriam ter vergonha. Esse BAP, esse presidente dele, isso é um nojento, cara. Esse cara é um nojento, velho. Esse cara é um arrogante. Esse cara realmente faz mal pro futebol. Tá aí ofendendo mulher, ofendendo dirigentes, ofendendo setoristas. É um cara arrogante, pô. Agora, o Pedrinho tá prestando atenção no Vasco, olhando pro umbigo do Vasco, e ele tava... Tô só esperando o Vasco conseguir a venda da SAF para eu começar a mexer meus pauzinhos aqui para atrapalhar. Essa é que é a grande verdade. E vocês precisam enxergar isso, hein? Alô, canais vascaínos.
Tem ninguém atento para isso, não. Eu estou falando aqui. Mais uma vez eu estou falando aqui. O grupo do Marcos Lamacher, da empresa, que existe um grupo por trás disso tudo, eles já assinaram os NDAs da compra da SAF do Vasco. Tá? Praticamente vendida para ele. Os investimentos serão históricos. Tá? 500 milhões de reais por ano, chegando a 2 bilhões de reais, mais de 2 bilhões. Porque existe ali uma cláusula, né, que se a dívida do Vasco passar de 2 bilhões e tudo mais, então o pagamento das dívidas, mais investimentos históricos. Então isso tudo vai acontecer, eu estou afirmando para vocês aqui, isso vai acontecer. Tá? A direção do Flamengo está esperando só se concretizar a compra da SAF do Vasco por Marcos Faria Lamacher para anular a transação. Não vão conseguir. Nunca serão, né? Como dizem lá no Tropa de Elite. Jamais serão. Vocês precisam ter vergonha na cara. Isso que vocês precisam ter, vergonha na cara. Tá? Então, esse conflito de interesse é por parte deles e não do Vasco, né? Repetindo aqui por conta da Betano. A Betano é dona do Campeonato Brasileiro, tá, o Boto? A Betano é dona do Campeonato Brasileiro. É aí, do seu lado, que existe o conflito, né, de interesses. Não é do lado de cá, não. Não é do lado de cá, não. Beleza? Então, tô aqui para botar o pau na mesa e lutar contra. Somos quase 140 mil aqui, só nesse canal. Canal jornalístico, sim, mas é um canal vascaíno. Então, os outros aí também vamos se levantar contra isso tudo. Independente da nossa profissão. Falamos de Vasco nos canais. Então, vamos levantar, sim, contra esse absurdo que está acontecendo. Tá errado. Tá errado. Eles acham que são os donos da verdade, os donos da razão. Eles querem mandar no futebol brasileiro. Não vão conseguir. O Vasco está de volta. O Vasco vai reforçar o elenco para chegando em 2026. Escutem o que eu estou falando com vocês, hein? Escutem o que eu estou falando com vocês, hein? Então esse cidadão realmente é uma vergonha para o nosso futebol, beleza? Não sei o que tanto incomoda o Vasco mesmo mal, o Vasco incomoda a gente. O Vasco tá mal, gente. E o Vasco tá incomodando os caras. É incrível, é incrível, é incrível. Vamos lá, vamos falar porque existe uma lista de demissões pronta dentro do Vasco, vocês estão vendo aí na capa, né, e tudo mais. Bom, gente, o Vasco vai reforçar o elenco com grandes jogadores, vocês sabem disso. Antes disso, uma pausa. Se liga só. Temos camisas, tá, oficiais do Vasco. Tá passando aqui embaixo na tela para você. Passa no início do vídeo e durante o vídeo também em alguns momentos aí vocês podem estar clicando nessas camisas oficiais. É queima de estoque, tá, das lojas do Vasco. Camisas oficiais, produtos oficiais do Vasco. Aqui pelo canal, preços promocionais lá embaixo, né, por conta da chegada da Nike. Então, aproveite, não fique de fora. Aqui, ó, passando na tela as camisas do Vasco, produtos oficiais do Vasco, porque a Nike, nova patrocinadora do Vasco, ano que vem. Então, o Vasco está fazendo aí uma queima de estoque histórica, né, vendendo mais baratas, camisas, calças, bermudas, produtos oficiais do Vasco. Passando aqui na tela para você, vamos para cima, vamos comprar, é oportunidade de ouro aí para quem não tem uma camisa oficial do Vasco, tudo bem barato aí, né, através das lojas. Não é comigo, são as lojas que estão mandando os links aqui para passar na tela para vocês, beleza? Então, assim, voltando aqui ao assunto lista de demissões no Vasco. O bagulho tá doido, hein? Jean Davi já foi o primeiro da lista. Então, outros aqui. Gente, olha só, jogadores, essa questão envolvendo o Verratti, ontem eu até falei sobre, porque o Verratti ele ganha cerca de 900 mil reais por mês, né? Eu acho que poderia, eu gosto muito do Verratti, muito do Verratti. Né? Eu vi um comentário assim, questão de gratidão. Gente, olha só, futebol não tem gratidão não, tá? Futebol você paga um salário milionário pro cara fazer o que precisa ser feito. Não vem com essa de gratidão, não. Até porque se hoje ele ganha 1 milhão de reais no Vasco, se o Grêmio oferece 2, ele vai pro Grêmio. Esquece esse lance de gratidão, porque isso não existe no futebol. Tá? Existe o gostar do jogador, né, o respeito com o atleta, isso existe. Agora, no mundo do futebol, gratidão, espera isso não. Vamos parar com essa palhaçada, com esse papo torto. Tá certo? Então, assim, o Vasco precisa no mercado buscar outros jogadores. Verratti é um atacante que não é mais o super titular. Na questão formação de elenco, pode ajudar muito, muito, porque é um jogador de área, é um jogador importante. Agora, o Vasco poderia sim tentar uma redução do salário dele. Olha só, Verratti, não temos culpa do seu passado.
O Verratti, gente, ele jogou em clubes pequenos, né, na Argentina. O que aconteceu? Pô, chegou no Vasco e ele teve o maior salário da vida dele. R$ 1 milhão por mês aí. Então, assim, isso não é culpa do Vasco. É ele e o empresário dele. O passado dele é ele com o empresário dele. O Vasco não tem nada a ver com isso. Ele se destacou no Vasco, recebeu o maior salário da carreira dele, porém, a idade mais avançada. Então o Vasco não é culpado disso. O Vasco tem que pensar no Vasco. No Vasco. Só no Vasco. Só no Vasco. Os atletas são contratados para, vocês vão vestir a camisa do Vasco, vocês vão ganhar X, e a obrigação de vocês é exercer a função da melhor maneira possível, como qualquer outro trabalhador. E ponto. Gente, esses caras ganham muito bem. Esses caras ganham muito bem. Esses caras dormem no melhor hotel, ou hotéis, né? Porque eles viajam com o Vasco nos melhores hotéis, comem as melhores comidas, tem os melhores profissionais do clube, fisioterapia, médicos e massagistas, pô, tudo, tem todo, roupeiro, tudo. A galera inteira trabalhando em função desses caras. Então falar em gratidão, pelo amor de Deus. É tipo o tal motivação para vestir a camisa do Vasco. Não tinha que falar nada, vai lá, entra, joga, ganha o jogo. Entra em campo e ganha o jogo. Deveria ser assim. Pelo amor de Deus. Então, sobre o Verratti, acho um jogador importante. Falando de demissão, é uma palavra muito forte, né? Mas eu tentaria. Dá para segurar no elenco? Pode segurar no elenco? Beleza, mas vamos reduzir esse salário aí porque tá muito alto. Lucas Freitas, não dá. Tchau. Lucas Oliveira, não dá. Tchau. Matheus França, na minha opinião, não dá. Tchau. Hugo Moura, tchau. Paulinho Paula, tchau também. Adson, fica. Tá? Fusato. Pô, o Fusato é reserva, não tem como julgar o jogador, analisar o jogador. Dificilmente o Léo Jardim vai ficar no banco para qualquer um outro goleiro. Todo goleiro que chegar no Vasco hoje vem para ser reserva, hein? Porque o Léo Jardim é goleiro de seleção. Então, não sei. Tá aqui na lista de dispensas, mas se for bom goleiro, manteria tranquilamente no elenco do Vasco. Não vejo problema nenhum. O Fusato tem que continuar, caso ele queira, obviamente, né? Agora, se ele quiser ser, eu quero ser titular, eu quero jogar, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Enquanto o Léo Jardim estiver no Vasco, Léo Jardim será o titular com a camisa do Vasco. Questão envolvendo Paulo Henrique, porque existe uma questão envolvendo venda, proposta. Paulo Henrique pode ser vendido, tá? É um jogador que se destacou no Vasco e também na seleção brasileira. Perder um Paulo Henrique agora seria um desespero. Perdemos o Lucas Piton por conta de uma lesão. Passamos o que passamos. Um erro do Pumita que culminou no título do Corinthians. Né? Erro dele. Erro crucial. Jogador improvisado na lateral esquerda. Então, assim, Paulo Henrique é um jogador importante do Vasco, que pode ser, existem clubes europeus interessados no futebol do lateral direito do Vasco. David, o Vitória, né, tentou o empréstimo dele no primeiro momento. O Vasco disse que o David só sai se for vendido, se alguém quiser comprar o David. Então, David, por enquanto, continua no Vasco. Tietê, um jogador para compor elenco. Na minha cabeça, uma dúvida muito grande sobre o Tietê. Tá? Não acho o Tietê esse mau jogador todo, não. Eu acho que o Tietê ele tem condições de continuar ali, de compor o elenco, para continuar, né? Vou continuar compondo o elenco, ajudando o Vasco e tal, no banco de reservas. O Vasco precisa de um elenco, né? Não de um time só. Né? Matheus Carvalho, não dá. Na minha opinião, manda embora. Garré, outro jogador que, na minha opinião, merece mais oportunidades. Não teve tantas oportunidades com o técnico Fernando Diniz. Vamos analisar a cena dos próximos capítulos. Eu não mandaria embora. Não recebe um salário muito alto. É um jogador que pertence ao Vasco. Eu manteria no elenco. Agora cabe, obviamente, ao técnico Fernando Diniz, que tem interesse em jogadores importantes aí. Já está com o Pedrinho, está junto com o Felipe Maestro, analisando o mercado da bola. O Vasco tem negociado com grandes jogadores, né, de meio campo principalmente, para reforçar a equipe para a próxima temporada. Matheus Carvalho já falei que não dá. Maxime Domingues também não dá. Jean Davi já saiu. E são esses, por enquanto, as demissões. São essas, por enquanto, as demissões, tá? Outra equipe... Antes de falar do Ryan, deixa eu falar sobre reforços, tá? Jogadores que o Vasco está negociando. Jogadores que são apenas aquela especulação e tal. A galera bota no ar. Reforços. O Vasco está negociando com o atacante Brenner, que trabalhou com... Foi um pedido do técnico Fernando Diniz e trabalhou com ele no São Paulo. Douglas Luiz, da Juventus.
Ó, gente, o Douglas Luiz, eu acho que ele vai acertar com o Vasco. Isso aqui é achismo do Eduardo, tá? Existe o interesse do Douglas em jogar com o Coutinho, e o momento é esse, né? E existe o interesse do Vasco. Obviamente, como o Joel Silva, essa notícia quem trouxe em primeira mão foi o Joel Silva, né, do canal Colina em Foco. Então, assim, depende muito mais do Douglas do que propriamente do Vasco, por conta de questões financeiras. O Douglas é um jogador de mercado ainda, um jogador que joga na Europa, muito novo, apenas 28 para 29 anos. Então, assim, tem bola, tem lenha para queimar. Então, assim, se o Vasco, eu acompanhei o início da carreira do Douglas, né? Eu cobri, tem aqui matérias importantes, eu não tinha canal não, tá? O início dele, ele campeão com o Sub-20, em cima do Flamengo em São Januário, do Fluminense da Copa Rio, dentro das Laranjeiras, ele e o Paulinho, que hoje atua com a camisa do Palmeiras, né? O Paulinho com 17 anos fez o gol do título, eu estava lá cobrindo pela rádio RPC, então na época, eu estava fazendo reportagem de campo daquele jogo, do Sub-20, então, assim, Douglas Luiz cobriu o início da carreira dele. E agora, quem sabe, né, um retorno aí do Douglas pro Vasco. Pô, Douglas, volta. Volta porque Douglas, na minha opinião, para o aeroporto. É um jogador de seleção que pode voltar à seleção brasileira vestindo a camisa do Vasco. Fabinho, praticamente fez. Ah, Eduardo, é muito difícil por conta dos salários. Lá no Al Ittihad, né? Ele tem a questão, já abriu mão dele, o clube dele já abriu mão dele. Não quer, ó, já pode sair, tá liberado para jogar em outras equipes e tudo mais. Só que o Al Ittihad deve ao Fabinho cerca de 6 meses de salários, né? Que daria aí em torno de quase 28 milhões de reais, muito dinheiro. Mas, o Fabinho pode sair do clube também e botar na justiça e receber esse valor, né? Então, o Fabinho não vai jogar mais lá, por lá. Existe o interesse dele e do Vasco. E, na minha opinião, está tudo fechado, tá? Segundo informações, está praticamente tudo fechado entre Fabinho e Vasco. As conversas evoluíram, as duas partes se acertaram, faltam apenas aqueles detalhes finais ali da negociação. Johan Rojas, praticamente fechado com o Vasco. Praticamente fechado com o Vasco, tá? Jogador do Monterrey, jogador ponta, de muita velocidade, de muita habilidade, que vai ajudar bastante o Vasco. Chegaria por empréstimo com opção de compra. John Arias, por enquanto não passa de uma mera especulação. Esse papo de conversas diárias com o Fernando Diniz, isso aí é história por enquanto, tá? Só deixando claro para você que ontem eu conversei com pessoas do Vasco, perguntando sobre o John Arias também, porque eu acho o John um grande jogador. Né? Clubes como o Flamengo, o próprio Fluminense, o Palmeiras, tem interesse também no atleta. Então, por enquanto é especulação, tá bom? Não tem nada oficial entre Vasco e John Arias. Alguns nomes que eu citei para vocês aqui foram confirmados e eu estou passando em primeira mão para vocês aqui, tá certo? Então, anota aí. Para finalizar o vídeo, eu quero falar do meu amigo palpiteiro do futebol brasileiro. Gente, o palpiteiro é um cara que vem colocando bilhetes no ar, no Instagram dele, o tempo inteiro. E é tudo de graça. Pô, Eduardo, mas o que eu preciso fazer para seguir o palpiteiro? Aqui embaixo tem um link fixado no primeiro comentário desse vídeo. Chega lá no palpiteiro, clica nesse link, segue o palpiteiro, vai no direct dele e fala: tô ouvindo pelo canal do Eduardo Ferrari, Vasco Connection. Eu quero receber dicas, bilhetes. Eu gosto de me divertir nesse tipo de jogos, né? Casas esportivas como Betano, como Betfair, entre outras empresas. Então é um cara que trabalha com todas as empresas, colocando ali os palpites dele. Então é o palpiteiro oficial do futebol brasileiro. Repetindo, o link está fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo. Ele que fez um sorteio agora de R$1.000 no último dia 23, né, de dezembro. Então é um cara que leva a sério, trabalha a sério e realmente tem muita credibilidade no mundo do futebol. Tá com um trabalho, um projeto muito bacana. E participe do início do projeto, que é no início dos projetos que as coisas acontecem. Então não fique de fora, tá certo? Clica no link fixado aqui embaixo, no primeiro comentário desse vídeo. Siga o palpiteiro aqui pelo canal para falar: pô, Eduardo falou que você tem bilhetes aí promocionais, manda para mim aqui, coloca na tela e tudo mais. Deixa eu participar do seu grupo aí, né, de inscritos, que é muito importante. Vamos bater recorde, vamos daqui, vamos direto para lá. Vamos bater recorde de inscritos lá no Instagram do nosso amigo palpiteiro do futebol brasileiro. Beleza, galera? Então é isso, vou ficando por aqui. Sou o Eduardo Ferrari aqui do Rio de Janeiro, diretamente do Rio de Janeiro, com informações do Vasco, notícias do Vasco, coisas importantes. Segue o canal aí, sobe o like aí. É muito importante a sua inscrição, é muito importante o seu like, tá certo?
compartilha com todo mundo, porque isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.